O tema da noite de hoje, gente, lei de sociedade. A gente tem trabalhado as leis morais nas nossas palestras, porque uma coisa que a gente tem observado muito, e eu não sei se vocês vão concordar, mas quando a gente conversa com as pessoas de uma maneira geral, a gente tem observado que elas acalentam no seu coração um desânimo, uma falta de fé muito grande. Se a gente observar o nosso país, e não só o Brasil, o mundo inteiro, ele passa por um momento muito difícil. Mas no Brasil a gente vem aí há anos convivendo com uma crise de vários aspectos e que tem incomodado muito. É uma crise política, é uma crise moral muito grande. Tem gente até que faz uma brincadeira, fala de Lava Jato hoje, o pessoal acha que é Candy Crush. Cada hora tem uma fase nova e parece que não tem fim, não chega nunca ao seu final. E isso tem trazido nas pessoas um desânimo de ser bom, de lutar pelo bem. Tem muita gente que acredita que o nosso país não tem mais jeito, que a sociedade como um todo não tem mais futuro. E isso é extremamente perigoso porque o desânimo e a falta de fé são armadilhas perigosíssimas para todos nós. É por isso que a gente tem observado os amigos espirituais, nas reuniões, na reunião mediúnica que a gente trabalha, nas literaturas espíritas, eles têm chamado muito a nossa atenção para que a gente não alimente o desânimo, a descrença, a falta de fé que as pessoas espalham para nós. E a gente observa, quando a gente começa a estudar as leis morais, primeiro, a gente começa a entender o porquê dessas dificuldades. A gente está vivendo um momento de transição, esse momento de transição ele não é simples. A gente está deixando de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. Isso implica em mudanças drásticas e bastante complexas, então não é algo fácil. E outra coisa que é o mais importante do estudo das leis morais, é que ela sempre vai nos chamar a atenção para o nosso papel diante dessas dificuldades que se apresentam. Se a gente observar sempre as leis morais, elas vão nos chamar a nossa responsabilidade diante dos desafios que o mundo apresenta para nós. E isso hoje é fundamental. Porque tem muitas pessoas que elas não enxergam o papel que elas têm diante da dificuldade que se ela apresenta. O que ela pode fazer para melhorar, o que ela pode fazer para mudar. A gente vai ver que todo o tempo as leis morais, ela vai de alguma maneira nos dar um puxão de orelha. E mostrar o nosso papel diante desse mundo difícil e desafiador que se apresenta para nós. Agora, fazer um estudo das leis morais aqui em 50, 60 minutos é quase impossível. Hoje a gente vai trabalhar a lei de sociedade, que se comparar com as demais leis é uma lei curta. Só que a gente não vai conseguir explorar ela aqui e trabalhar bem em 50 minutos. A nossa ideia aqui é dar o pontapé inicial, é começar o jogo. Depois eu passo a bola para vocês e esse estudo ele deve continuar. O estudo das leis morais, as obras básicas e o evangelho é um estudo que a gente deve fazer todo dia. Se acaso às vezes apresenta, tem grupos de estudo, a gente deve participar. Porque hoje isso é fundamental para nos ajudar a mudar o nosso comportamento, é essencial. Então eu já deixo aqui o convite para todos nós, para que nos dias que se sigam, esse estudo possa continuar. Então a gente vai começar aqui com um conceito. O que é sociedade? No dicionário Roais diz o seguinte: agrupamento de seres que convivem em estado gregário e em colaboração mútua. Grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão comum, coletividade. Grupo de indivíduos que vivem por escolha sob preceitos comuns, comunidade, coletividade. Grupamento de animais de uma espécie que vive em estado gregário, com indivíduos interagindo entre si e desempenhando funções específicas. É claro que se a gente falar em conceito de sociedade, todo mundo aqui vai ter um. Porque nós vivemos em sociedade, então a gente sabe mais ou menos como é que funciona. Mas eu quis aqui trazer um conceito para a gente partir aqui de dois pontos que ele traz que eu achei bastante interessante. No item 2 ele diz o seguinte: grupo humano que habita em certo período de tempo e espaço, seguindo um padrão comum. Item 3. Grupos de indivíduos que vivem por escolha sob preceitos comuns. Gente, esses dois itens ele já coloca para nós um desafio muito grande. Porque para viver em sociedade, eu tenho que me sujeitar a esse preceito que é comum a todos. Então eu tenho que abrir mão muitas vezes de interesses que são meus. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, eu não posso fazer tudo do jeito que eu quero, eu não posso fazer tudo no momento que eu acho certo. Porque muitas vezes eu vou ter que me adequar e respeitar o grupo que eu estou inserido. Isso para a gente é muito difícil ainda. Por quê?
ainda somos pessoas e uma sociedade ainda muito egoísta, muito individualista. Então, para nós ainda é muito difícil a gente abrir mão dos nossos interesses em prol do interesse do outro. E se a gente observar o nosso país nos últimos tempos, a gente tem visto isso daí no estado extremo. É uma polarização onde as pessoas muitas vezes não abrem mão do seu ponto de vista, da sua maneira de ser, em respeito ao outro. Fica cada um, é como se fosse aquela Primeira Guerra Mundial, fica cada um numa trincheira e eu fico defendendo a mim, outro defende a dele, e ninguém sai do lugar e fica esse conflito sem fim. Então é um desafio que a gente tem vivido nos últimos tempos. Entender que todos têm direitos. E que para esse direito ser respeitado, muitas vezes eu vou ter que abrir mão dos meus interesses. E outro ponto que é bastante interessante a gente pensar, é inegável que a tecnologia ela é importantíssima para nós e para o nosso progresso. Ela nos faz muito bem, nos ajuda muito. Hoje a gente tem WhatsApp, tem Facebook. Hoje a gente conversa com uma pessoa em outro país vendo ela, como se ela estivesse do nosso lado. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o tio da minha esposa, ele é representante comercial, então ele sempre viajou. Então quando ele começou a trabalhar, ele ia ligar para a mãe dele, ele tinha que caçar um orelhão, ligava uma vez por semana, e aquele tipo, oi, tchau, tô vivo, tô bem, a benção e acabou. Porque era muito difícil, era caro, era complexo. Hoje, às vezes eu vou fazer curso, eu viajo para outras cidades, eu converso com a minha esposa vendo ela. Então é inegável que a tecnologia ela é muito boa. Ela nos ajuda e tem ajudado na nossa interação. Só que, ao mesmo tempo, a tecnologia ela coloca para a gente algumas armadilhas, algumas cascas de banana que se a gente não estiver atento, a gente acaba escorregando. Tinha um jogo que eu jogava quando era adolescente, era o Mario Kart. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. Aí era um jogo de carrinho onde os caras iam jogando uma casca de banana. O carro vinha atrás, escorregava, aí ele ia perdendo posição. Muitas vezes a tecnologia ela faz isso com a gente. Ela vai deixando uma casca de banana que se eu não estiver atento eu escorrego e eu me embanano. Então tem alguns sociólogos que estudam o comportamento humano que eles levantam coisas muito interessantes. Eles falam que hoje as pessoas vivem em bolhas ideológicas. O que é isso? Muitas vezes a tecnologia faz com que pessoas que pensam da mesma forma comecem a conviver junto e eles ficam alimentando aquela maneira de ser, aquele ponto de vista. E isso acaba criando obstáculos para você aceitar e entender aquele que pensa diferente de você. E como hoje a gente cada vez mais vive no mundo virtual, isso é muito complicado. Então ele fala, hoje as pessoas acabam vivendo muitas vezes em comunidades e não em sociedade. É interessante quando ele fala que as pessoas vivem em comunidades, é que elas acabam vivendo em grupos que pensam da mesma forma. E isso acaba criando obstáculos para você conviver com aquele que pensa diferente de você. Então é um desafio, muitas vezes a gente acaba entrando nesse comportamento e nem percebe que a gente está fazendo isso. Então é algo para a gente refletir. E ele fala que hoje a gente tem que ter muito cuidado com os jovens. Porque muitas vezes o jovem, ele acaba vivendo meio isolado porque ele só vive interagindo com o outro através do mundo virtual. E ele fala que o ser humano, a gente precisa do contato. Eu preciso do olho no olho, eu preciso de conversar, eu preciso do aperto de mão, eu preciso de estar em contato com o outro. E muitas vezes a tecnologia ela acaba por afastar algumas pessoas. Então são alguns perigos que a gente tem que observar. Só que hoje, ao mesmo tempo, a gente vive extremamente interligados uns com os outros. Hoje não tem muita distância. Às vezes um cara pega um avião e em algumas horas ele está no Brasil. Hoje, se eu quiser pegar um avião ali no Rio, eu posso ir para outro país. Sem muita dificuldade. Então hoje é muito fácil da gente se locomover. Então cada vez mais a gente está convivendo com o diferente. E se eu não souber fazer isso, começa a surgir os atritos. Se estiver na Europa há muito tempo, eles convivem com esse tipo de problema. Porque lá, como são países mais desenvolvidos, países menos desenvolvidos, eles fazem o quê? Com que a sua população vá para a Europa para viver lá. E aí você começa a ter o problema da xenofobia. Se a gente for ver, a África, durante seu início, ela foi colonizada pela Europa. E a África é um continente, gente, muito problemático. São guerras, uma pobreza extrema, é miséria. Então o que acontece? Muitos africanos vão para as suas antigas colônias para buscar uma vida nova. E a gente vê que vira e mexe acaba gerando lá conflitos. Alguns anos atrás a gente teve um problema na França onde os argelinos que vivem quase que isolados, em guetos,
em condições muito piores do que os outros franceses, e eles se rebelaram. E aí os franceses, poxa, mas você não é daqui, o que você está fazendo aqui? Então começa esse conflito. Então a Europa passa por isso há muito tempo. Hoje a gente tem o problema da Síria, que é um país que está praticamente acabando. E é um problema muito grande, porque os sírios eles estão fugindo de lá para não morrer. E a Turquia é meio que ela está nessa linha de frente, recebendo muitos sírios. Hoje elas não têm como mais receber, porque já tem muita gente lá. Então a comunidade europeia tem cada vez mais discutido, tentando encontrar um plano para ajudar esses países a dar suporte a essas pessoas. E o Brasil, durante muito tempo, ele viveu meio que alheio a isso tudo. Só que nesse ano, o que a gente tem observado? Que a gente entrou no meio do olho do furacão. Roraima aí passa por um problema muito sério, porque os venezuelanos que estão lá em crise também há muito tempo, fogem de lá, e Roraima é um dos estados mais pobres do nosso país. Tem muitas dificuldades. E aí não está tendo condição de absorver, e aí está tendo esses conflitos. Então a gente vê até hoje o Brasil, que a gente não precisava de pensar nisso, hoje a gente já tem que começar a analisar esse ponto de vista. Então viver em sociedade, a gente, não é algo fácil. Exige esse sacrifício, eu pensar no direito do outro. Só que isso para a gente ainda é muito difícil. Porque querendo ou não, a gente ainda é uma sociedade muito egoísta e muito individualista. Então é um desafio. Então é por isso que tem muita gente que diz que hoje é melhor viver sozinho. Só que isso é uma ideia muito perigosa. Aí é uma questão que é interessante, que ele fala aqui no item 3, que a gente vive em sociedade por escolha. Aí é uma questão. A gente vive em grupo por escolha ou por necessidade? É uma pergunta que a gente vai tentar responder até o final dessa palestra. Na questão 766, que começa a lei de sociedade, Kardec pergunta o seguinte: a vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Gente, então aqui os espíritos eles são taxativos. O homem ele foi criado para viver em grupo. Então a vida social é uma necessidade que a gente tem. Só que essa vida social ela implica numa série de desafios. E é aí que entra o nosso grande problema. É por isso que às vezes é difícil para a gente hoje compreender essa necessidade que a gente tem de viver em grupo. Até porque hoje a gente tem uma sociedade que está praticamente pronta, que não nos oferece tantos riscos. Então por isso que tem muita gente hoje que defende que a gente deve viver isolado. Agora aqui o Kardec ele toca num ponto muito interessante, que ele fala que Deus não deu para nós inutilmente a palavra. E hoje, gente, para a gente pensar, a gente sabe usar bem a palavra? Porque para a gente usar bem a nossa palavra, a gente tem que ter uma habilidade essencial antes, que é saber fazer o quê? Escutar. E a gente tem muita dificuldade hoje de escutar o outro. É interessante que eu estava vendo um artigo do Reformador, que ele fala que é uma coisa muito legal, assim, ouvir todos nós ouvimos. Quem não tem problema auditivo, ouve. Só que escutar, poucos escutam. Porque para escutar eu tenho que entender o que o outro está dizendo. Eu tenho que ouvir, eu tenho que refletir sobre o que ele está falando para mim. Eu tenho que me colocar no lugar dele. E muitas vezes hoje a gente não consegue fazer isso. A gente vive numa sociedade, primeiro, muito corrida. Eu não tenho tempo. Às vezes alguém vai parar para falar com a gente, beleza, sim, já dá um jeito de correr. Porque a gente, às vezes, tem tempo, a gente está, poxa, eu vou ficar aqui escutando, aí eu estou perdendo meu tempo, tem um monte de coisa para fazer. Então essa sociedade corrida que a gente vive, muitas vezes não abre espaço para que a gente tenha tempo de escutar o que o outro tem a dizer. Ou quando a gente conversa, a gente faz de maneira muito rápida e nem presta atenção no que ele está falando. Então a gente ouve, mas não escuta, porque não entende. É interessante, o ano que vem eu vou fazer 10 anos de casado. Só que é impressionante, vira e mexe, tá eu e minha esposa lá discutindo, eu falo assim, poxa, mas eu falei A, você entende B. Ela, mas eu também, eu falo A e você entende B. Eu falo, pô, mas a gente não consegue entender o que o outro está falando. Mas muitas vezes a gente não entende, porque a gente muitas vezes vai armado, ou já vai cheio de pré-julgamentos, e aí a pessoa está falando, mas eu já estou com uma ideia preconcebida antes. Então a pessoa diz, eu não entendo nada do que ela está falando, porque eu estou preso à minha ideia. E muitas vezes eu vejo que isso na nossa relação, isso acontece. Mas a gente vai conseguir vencer, a gente fez um acordo, vamos tentando, vai chamando a atenção do outro, uma hora a gente vai conseguir se entender, porque a gente tem que aprender a escutar. E isso acontece de uma maneira geral.
Hoje a gente tem essa dificuldade, o saber ouvir, o saber escutar o outro. E hoje a gente vive num momento do nosso país onde essa polarização é muito grande. A gente vê essas eleições, essas últimas eleições que têm acontecido, estão sendo muito duras para o nosso país. Porque a gente vê uma divisão muito grande, onde as pessoas, às vezes, não querem nem escutar o outro, não querem ouvir o argumento, vira uma briga, uma discussão, onde cada um quer defender sempre o seu ponto de vista. E a gente está vendo uma sociedade cada vez mais isolada. Então isso é algo muito sério. Então aprender a escutar é fundamental para que a gente consiga criar uma sociedade melhor. E é claro que quando a gente não escuta, a gente começa a criar uma série de dificuldades. Aí a vida em grupo fica realmente muito difícil. Fica muito complicada. Só que é um exercício que a gente tem que começar a fazer no dia a dia. Tirar esse espaço para escutar o outro. Muitas vezes eu observo que uma pessoa ela vai vir trazer uma dificuldade que ela tem, aí ela começa a falar assim, poxa, lá em casa eu estou com um problema assim assado. Aí a pessoa emenda, poxa, mas lá em casa eu também estou. Aí começa a falar dos problemas que ela tem. Aí a pessoa chega para desabafar com um problema, volta para casa com 5. Isso é algo muito complicado. E às vezes acontece até na nossa casa. Às vezes fala o marido, poxa, mas você não me entende, ou filho, você não me escuta. Então a gente tem que começar a abrir esse espaço, usar bem essa palavra. O Kardec é muito sábio, os espíritos são muito sábios. Deus não nos deu inutilmente o dom da palavra. E a gente vê como é que o Kardec era um espírito visionário, gente. Lá na Gênese, que foi escrito no meados do século XIX, ele fala o seguinte, que o fim do mundo que muitos defendem, e que é esse momento de transição que a gente está passando, tem muita gente que acha que o fim do mundo é porque o mundo vai acabar. Vai ser destruído por terremotos, e por vulcões, e por furacões, e tem muita gente que acredita nisso, que vai ter um arrebatamento, e que o mundo vai acabar, e que vamos ser levados para outros lugares, e que a Terra vai ser destruída. E é fato que hoje os cientistas têm mostrado que por causa das mudanças climáticas tem aumentado-se o número de furacões, de tsunamis, de terremotos. E os amigos espirituais mostram que isso faz parte desse momento de transição que a gente vive. Só que o Kardec, na Gênesis, ele chama atenção para uma coisa muito interessante. Ele fala que a maior característica desse momento de transição que a gente vive não são essa destruição do mundo, esses furacões, mas sim a luta de ideias. E o que a gente mais vê hoje? Luta de ideias. Gente, com Facebook, com WhatsApp, se eu coloco lá uma opinião minha, essa opinião chega a quantas pessoas? Não sei. E essa opinião, ela gera divergências, ela gera lutas. Às vezes você vai lá no Facebook, tem gente lá discutindo, brigando, e um monte de gente brigando, às vezes é 1, 2, 3, 5, 10. Porque são as lutas de ideias que são características desse momento que a gente vive. Só que o grande perigo é que, em vez dessa luta de ideias, que é algo normal, porque cada um tem a sua maneira de pensar, em vez dessa luta de ideias gerar uma ideia nova, que atenda ao coletivo, muitas vezes ela gera brigas e discussões. Então esse cuidado que a gente tem que ter. Seria interessante que eu tenha um ponto de vista, você outro, e a gente vai debater e criar um ponto de vista novo, que atenda a nós dois. Só que muitas vezes a gente vê as pessoas brigando, discutindo, e isso tem feito com que a vida da sociedade fique muito difícil. Então a gente vê as famílias com problemas, um trabalho com problema. Então tem muitos aí terapeutas que falam que o mundo hoje é uma bomba prestes a explodir. Então que cada um defenda o seu. E vive isolado. Só que é uma ideia muito perigosa, porque isso vai contrário ao que os Espíritos colocam para nós. Dessa necessidade que a gente tem de viver em grupo. Se nós pensarmos bem, de cabeça fria, nós somos criaturas extremamente frágeis. A gente tem uma pele que não nos protege do frio, não nos protege de nenhum ataque de animal. A gente não tem força. Se a gente pegar um cachorro aí de médio porte, bravo, ele ganha qualquer um de nós aqui na briga, e se juntar mais de um, ele ganha também. Você pega uma jaguatirica, que é um gato aí um pouco maior do que um gato doméstico nosso, ela ganha qualquer um de nós aqui na corrida. Ou seja, nós somos criaturas frágeis. O que garantiu a nossa sobrevivência até hoje? A vida em grupo. Foi a vida em grupo que trouxe a gente aqui. E se a gente observar os animais, eles também vivem em coletividade. Com raras exceções, tem um animal ou outro que vive de maneira solitária. Mas os animais, na sua grande maioria, eles vivem em grupo. Porque eles sabem que é o grupo que garante a sobrevivência e a defesa deles.
Por exemplo, a gente pega os leões, quando eles chegam a uma determinada idade, ele é expulso do bando, porque ele começa a ameaçar o pai. Só que esse leão que é expulso, ele faz o quê? Ele procura um outro bando para ele se inserir, porque ele não quer ficar sozinho. Porque ele sabe que se ele ficar sozinho, ele é uma presa fácil. Então os animais, eles têm esse instinto de viver em grupo. E a gente vê que a doutrina espírita, ela joga um pouco de luz sobre esse tema e mostra que há um encadeamento nesse processo evolutivo. Então esse princípio inteligente que anima os animais, um dia ele vai chegar no estado hominal. E com certeza ele vai trazer essa bagagem que ele tinha e essa experiência de que a vida em grupo é importante para a sua sobrevivência. Eu trouxe aqui duas questões, eu não vou aprofundar muito nesse tema, mas é só para mostrar como é que os amigos espirituais mostram que existe um encadeamento nesse processo evolutivo e que abrange até os animais, que a lei do progresso ela atinge a todos nós. Questão 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. É interessante que a revista Espírita, as obras do André Luiz, ela mostra para nós que nesses mundos superiores, até os animais, eles têm determinadas qualidades e atributos que os animais que convivem aqui conosco não têm. Agora essa questão próxima que para mim é a mais importante, 607A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores à criação? Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É de certo modo um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Então aqui fica muito claro, gente, que esse princípio inteligente que anima esses animais que vivem em coletivo, um dia eles entram no estado hominal e passam a ser homens. Então eles vão trazer essa bagagem com eles. É por isso que quando a gente vê lá desde os homens da caverna, eles viviam em grupos, para se ajudar, para se proteger. É por isso que isso é uma necessidade que a gente traz muito forte em nós. E é muito triste a gente ver hoje pessoas que defendem o contrário, defendem o isolamento. Então a ideia é muito perigosa. E é legal hoje que a gente vê muitas pesquisas mostrando a necessidade que a gente tem de estar em contato com o outro, necessidade do afeto, necessidade do toque. Tem um psicólogo americano chamado Abraham Maslow. Ele criou um triângulo chamado pirâmide das necessidades humanas. Na base da pirâmide está aquelas necessidades mais comuns, mais básicas mesmo, necessidade de comer, de beber água, de dormir, de procriar. Mas na metade da pirâmide ele entra nas necessidades sociais, onde ele fala que o homem ele tem necessidade de viver junto com o outro. Ele tem necessidade do contato, ele tem necessidade da estima, ele tem necessidade do reconhecimento. E aí uma coisa muito interessante. Por exemplo, quem às vezes tem algum trabalho onde ele procura fazer tudo certo e sempre tem aquele puxa-saco que tenta cortar caminho. E aquele que faz o seu trabalho bem e na hora de ser reconhecido, de ser promovido, ele não é, o que muitas vezes ele sente? Raiva. Porque ele não foi reconhecido. Então a gente tem essa necessidade de ser estimado pelo outro. Muitas vezes a gente vê a mãe falando com o filho, poxa, você não reconhece o que eu faço, você não dá valor para o meu trabalho. Então a gente tem essa necessidade de ser reconhecido pelo outro, de estar em conjunto. É uma necessidade que a gente tem. Tem muitos estudos hoje que mostram a questão do toque terapêutico, a ciência do afeto. Tem um holandês chamado Hans Veldman, e ele é um judeu, mas ele é um holandês de origem judia. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi levado para um campo de concentração. E ele falou que lá ele começou a observar como é que o toque, o carinho, o afeto garantiu a sobrevivência de muitos judeus. E aí ele sobreviveu ao campo de concentração e quando ele saiu, ele ficou tão impactado por essa questão do toque e do afeto, que ele começou a estudar essa necessidade do afeto e do carinho. E ele começou a direcionar esse estudo dele para gestantes. Tanto antes do bebê nascer,
como logo após o bebê nascer. Então ele criou algumas experiências que são muito interessantes. Então ele fala que quando a gestante chegava no seu consultório com o pai, ele começava a ensinar ela a tocar a barriga e a criar um vínculo e o contato com o bebê dentro da barriga. Ele falou que com o tempo, ele ensinando a mãe a tocar a barriga e mudando a mão de posição. E ela via que o bebê ia acompanhando aquele toque. Então depois ele ensinava o pai a fazer a mesma coisa, a conversar com o bebê, mostrando que antes mesmo de nascer, a criança já sente esse toque, já sente esse vínculo e já sente esse afeto. Então foi que uma vez chegou uma gestante lá que estava com o ventre muito baixo. Então ele foi ensinando para ela conversar com o bebê e através do toque, tentar fazer com que ele se deslocasse e chegasse até a posição onde ele devia chegar. Só que ele falou assim que ela tinha muita dificuldade. Ele falou assim, olha, não adianta só você tocar. Você tem que tocar, mas você tem que sentir o bebê. Você precisa de criar esse laço com ele, porque aí ele vai te responder. E é interessante que quando eu li essa reportagem, ela foi publicada na revista Reformador, e tem um articulista chamado Carlos Augusto Abranches. Então ele tem uns textos muito legais, e esse é um dos textos dele. E antes de ler esse texto, eu tinha conversado com a minha cunhada, ela falou que tinha uma amiga dela que contava uma história, que a bisavó dela estava para dar à luz, e no tempo não tinha hospital, era parteira. Aí a parteira chegou no quarto, e ela falou assim, olha, o seu bebê está sentado, ele não está na posição correta. Infelizmente não tem como fazer o parto. Vai morrer você e o bebê. Aí ela falou assim que ficou um tempo olhando, ela falou assim, olha, pode sair do quarto que eu mesmo vou fazer o parto. Aí ela falou que ficou horas. Essa história foi passando de geração em geração. Horas depois, o bebê nasceu. E ela falava que quem ajudou ela foi Nossa Senhora. É interessante, isso aí é fato. A espiritualidade, nesses momentos de crise, ela ajuda. Mas o que na hora, qual o link que veio? Com certeza, nesse momento de estresse tão grande, tão desafiador, ela deve ter tocado, criar um vínculo tão forte, ela conseguiu fazer o bebê entrar na posição correta para fazer o parto. É interessante como é que a gente vê que hoje a ciência mostra que isso é possível. Então esse contato a gente já sente antes de nascer. E tem outros estudos que ele fala de crianças que logo após que nascem, mas que muitas vezes têm dificuldade de não ter um pai ou de não ter a mãe, ou que são às vezes criados em orfanatos sem muita assistência, são bebês que crescem de maneira muito dificultosa e que depois, enquanto adultos, desenvolvem problemas muito sérios de convívio social. Ele cita o Carlos Augusto Abranches no outro artigo dele, ele fala que quando a União Soviética acabou, ela passou por uma crise muito grande em todos os sentidos. Foi uma crise econômica, uma crise política, teve muita guerra, muitos conflitos. Então muitos bebês eles foram abandonados em orfanatos. E eles não tinham acesso ao mínimo, muitas vezes eram jogados dentro do berço, não tinha carinho, não tinha alimento, não tinha às vezes mamadeira, eles tinham que lutar entre eles para conseguir o básico de alimentação. E muitos desses bebês foram adotados por famílias americanas. E a partir daí, eles começaram a criar um estudo, porque essas crianças eram muito problemáticas, tinham muitas dificuldades. E eles começaram a estudar essa relação dessa adoção, e eles criaram uma teoria chamada teoria do vínculo, onde eles mostram que esses bebês que logo quando nascem, se eles não tiverem alguém como referência, que cuide deles, que dê afeto, que dê carinho, eles desenvolvem sérios problemas cognitivos, eles têm dificuldade de andar, dificuldade de relacionamento. Então essas famílias que adotaram essas crianças que vieram da União Soviética logo após que ela acabou, eram crianças que tinham muita dificuldade de aceitar carinho, não aceitavam a mãe. E aí foi um grande desafio para essas famílias que adotaram. Só que eles começaram a estudar e viu como é importante esse vínculo que tem que ter entre o bebê e os pais. Isso é fundamental para que depois ele seja um adulto saudável. Porque muitas vezes, se esse estímulo que o bebê precisa não vem na época certa, depois que passa esse período, ele passa a ser muito mais difícil de ser aceito e de dar o efeito que deve acontecer. Eu lembro uma vez que a minha esposa estava estudando sobre essa questão de educação de filhos, e a pessoa que estava dando a aula contou um caso de um menino francês, que a gente vê a história do Tarzan e acha que aquilo é ficção, só que aquilo é baseado em fatos reais. Então tem um menino francês que até os 12 anos ele foi criado por animais. Aí ele foi descoberto na floresta, foi adotado e foi tentado fazer a reinserção dele na sociedade. Só que foi muito difícil para ele. Ele nunca conseguiu andar normalmente,
ele tinha dificuldade de falar, tinha muita dificuldade de relacionamento com as pessoas. E ele desencarnou muito jovem, com 40 anos de idade. Então hoje a gente vê cada vez mais essa certeza de que a gente precisa desse contato, a gente precisa um do outro, a gente precisa de afeto, a gente precisa de carinho. Então essa vida em grupo, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. E hoje não só a doutrina espírita fala isso, como a ciência vem cada vez mais demonstrando essa questão. Eu trouxe aqui uma figura, gente, eu não sei se está muito claro para todos. Vocês estão conseguindo ver o que é? É um leão. Esse leão está fazendo o quê? Ele está correndo. Agora o leão ele corre para duas coisas. Ele corre para caçar, mas o leão ele também corre para fugir. Agora o leão é um dos animais mais poderosos da natureza. O que vai fazer um leão correr? Um búfalo sozinho é comida de leão. Uma manada de búfalo bota um leão para correr. Então a gente vê aqui como é que esse grupo realmente ele é fundamental. Os animais eles sabem disso. E hoje com esses canais aí, tipo Animal Planet, a gente vê que a sociedade, os animais, eles criam sociedades até muito complexas. Uma vez uma revista chamada Seleções Raras Dagens publicou que eles observando um grupo de macacos, sempre que o macaco espetava um dedo numa ferpa e ficava machucado, eles iam num determinado macaco, esse macaco começava a olhar, e lá tirava a ferpa, ficava esfregando, aí batia e o macaco ia embora. Todos que machucavam procuravam esse macaco. Era tipo o macaco médico do grupo. Então eles mostram que eles são uma sociedade que não é assim tão primária como a gente imagina. E a gente vê que isso vai nos acompanhando o tempo todo. Então o grupo, gente, é muito importante para a nossa sobrevivência. Foi ele que garantiu hoje a nossa segurança, a gente conseguir alimentos. Foi algo fundamental. Então a gente vê que hoje a gente não tem mais como negar esse fato. Por isso que Kardec, ele pergunta, porque é uma coisa bem interessante, ele vai falar do insulamento. Porque embora a gente saiba que o grupo é importante, mas tem muitas pessoas que defendem esse isolamento absoluto. Durante a história, muita gente se isolava da sociedade. Aí o Kardec pergunta para os espíritos, é contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? E os espíritos falam, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade, e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então aqui os espíritos mais uma vez são taxativos. Por instinto a gente busca a sociedade. Mas eu vou mudar essa questão aqui, eu queria saber o que vocês acham. Se eu perguntasse o seguinte, é contrário à lei da natureza o insulamento? O que vocês acham? Sim ou não? A gente se isolar, porque insulamento é isolamento. É contrário à lei da natureza a gente se isolar? E aí? Não, sim, talvez? Isso aí. Isso aí é um ponto importante. Olha como é que uma palavra muda tudo. Gente, o isolamento para nós é fundamental. É uma coisa importante. Se a gente pensar o próprio Cristo, o Espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia do Divaldo, quando ela fala de algumas passagens de Jesus, ela fala que após atender a multidão, Jesus fazia o quê? Se recolhia. Se retirava até o monte e fazia as suas orações sozinhos. E ali ficava só. Então o próprio Cristo nos deu esse exemplo. De mostrar que a gente precisa muitas vezes desse isolamento para se reabastecer, para ter esse contato com a nossa intimidade, para fazer a nossa autoanálise. Jesus, antes de começar o seu ministério, o que ele fez? Foi para o deserto. Tem gente que fala que é ali uma alegoria. Mas é uma alegoria muito interessante que mostra essa necessidade do recolhimento para a gente se preparar para uma tarefa. Quem leu o livro Paulo e Estevão, logo após Paulo se converter e passar toda aquela dificuldade da conversão, que foi para ele muito sofrido, porque ele foi abandonado pela família, abandonado pelos amigos, e os cristãos não o aceitavam, o que Gamaliel falou para ele fazer? Vai para o deserto. E lá ele foi e ficou durante 3 anos fazendo as suas meditações e se preparando para o trabalho de divulgação da Boa Nova. Então a gente precisa desse momento a sós, desse momento de isolamento. Tem um texto do Espírito Joana de Anjos muito legal chamado O Deserto.
onde ela fala desse momento que a gente tem que se recolher. Porque a gente vive hoje numa sociedade muito barulhenta, muito conflituosa. Muitas vezes a gente vê que a gente está cansado, a gente está estressado, porque a todo momento são muitas demandas que chegam para nós. Então a gente precisa de ter esse momento para se recolher, para escutar o que se passa no nosso íntimo e para entrar em contato com o nosso anjo guardião, com os nossos amigos espirituais. É interessante que eu trabalho numa mediúnica lá no Fé e Caridade toda terça-feira. E na última reunião agora o mentor falou uma coisa muito bonita. Ele falou assim que a gente deve se recolher porque Deus, ele precisa do silêncio para se fazer ouvir. E hoje o mundo ele é barulhento demais, é muito conflituoso. Tanto que a gente vive muito estressado. Há essa necessidade que a gente tem de se recolher. Então o isolamento absoluto, gente, ele realmente é contrário. Hoje tem poucas pessoas que têm coragem de fazer esse isolamento, de sair da sociedade por completo. Mas tem muita gente que muitas vezes, sem sair da sociedade, acaba caindo nesse perigo do isolamento, porque ele se isola de outras maneiras, sem conviver. Porque isolamento absoluto, qual que é o problema dele? Ele impede que a gente se auxilie mutuamente, porque a gente tem que viver em sociedade para fazer o quê? É para se ajudar, é para auxiliarmos uns aos outros. Esse é o nosso papel. É por isso que é necessário, às vezes, a gente ter esse momento de recolhimento para a gente se reabastecer, encontrar as respostas que a gente precisa. Mas a gente precisa estar no grupo para a gente ser útil, para ajudar quem precisa. E o isolamento absoluto, ele não nos permite isso. Que a gente cumpra esse papel de ser útil, de ajudar o outro. É esse que é o grande perigo. A gente vai ver que Kardec, a todo momento, ele vai tentar de várias maneiras explorar o espírito sobre essa questão do isolamento. Se ele deve acontecer ou não, em que condições ele acontece. Então ele segue dizendo o seguinte: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Insulado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. No insulamento ele se embrutece e estiola. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Gente, essa questão ela é muito interessante. Olha como é que o Kardec ele é inteligente. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta o seguinte: tirando os nossos vícios morais, tipo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que é uma característica patente da nossa inferioridade moral, qual é uma outra grande característica dessa nossa inferioridade? Quem arrisca? O interesse pessoal. Então, os pessoal, que o interesse pessoal é uma característica muito forte da nossa imperfeição. E olha o que o Kardec pergunta aqui. Quando eu vivo em sociedade, eu vivo para atender esse meu interesse ou a necessidade que eu tenho? E os espíritos falam, não, a gente tem necessidade de progredir. Mas qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Que tem pessoas que estão no grupo só querendo usufruir o que o grupo tem a oferecer. Ele não pensa no papel que ele tem que desempenhar, na importância que ele tem. Ele só quer tirar do grupo aquilo que o grupo tem a oferecer. Isso é muito perigoso. Porque a gente tem que viver em sociedade para ser útil, para cumprir o nosso papel. E muitas vezes a gente acha que, quando a gente está na sociedade e fica ali escondido, sem fazer nada, quando a gente não cumpre o nosso papel, que isso não tem consequências muito graves. Por isso que eu trouxe aqui só um trecho de uma parte que está no livro Céu e Inferno, que conta a história de um espírito chamado Angeli. E o título é Angeli, nulidade sobre a terra. Eu vou ler aqui só 2 trechinhos que mostram como é grave, gente, as consequências, como são graves quando a gente não cumpre o papel que a gente tem diante da sociedade. Então o Kardec ele conversa com esse espírito e no final o anjo guardião ele vem dar algumas instruções. E ele diz o seguinte: Angélia era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida era tão inútil aos outros quanto a ela mesma. Não gostando senão do prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres da família e da sociedade, essas satisfações do coração, únicas que podem dar o encantamento da vida, porque são de todas as idades,
não pôde empregar os seus jovens anos senão nas distrações frívolas. Depois, quando os deveres sérios chegaram, o mundo se fizera vazio ao redor dela, porque vazio se fizera o seu coração. Sem defeitos sérios, isso aqui que me chama muita atenção. Ela não tinha defeitos graves. Sem defeitos sérios, mas sem qualidades, ela fez a infelicidade do seu marido, perdeu o futuro de seus filhos, arruinou o bem-estar por sua incúria e por seu desleixo. E aí o Kardec, querendo saber um pouquinho mais, ele pergunta sobre a encarnação anterior que ela teve. E o Espírito Guardião diz o seguinte: ela viveu na preguiça beata e a inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis tentar a vida de família, mas o espírito tem muito pouco progredido. Ela sempre repeliu a voz íntima que lhe mostrava o perigo. A inclinação era doce e gostava mais de se abandonar que fazer um esforço para se deter no início. Hoje ainda compreende o perigo que há em manter-se nessa neutralidade, mas não sente força para tentar o menor esforço para dele sair. Orai por ela, despertai-a, forçai os seus olhos a se abrirem à luz. É um dever, ninguém o negligencie. Então a gente vê, gente, como é que é um caso sério, às vezes as pessoas que não são úteis ao outro. Você vê, ela era casada, tinha família, teve filhos, mas não cumpria suas obrigações. E como ela sofria, ela está, gente, nos espíritos endurecidos. São um dos espíritos mais difíceis de trabalhar na reunião mediúnica. São aqueles mais complicados de dar uma resposta para a gente. Porque eles estão muitas vezes estagnados, eles não conseguem sair do lugar. E aqui ele fala, ela sabe que está numa situação ruim, mas ela não encontra forças para conseguir sair. Porque durante muito tempo ela viveu na inércia. E hoje ela tem muita dificuldade. E o que mais me chama a atenção é que no final do diálogo, o Kardec fala com ela assim: você gostaria de orar? Ela fala, eu não sei orar. O Kardec fala assim, não tem problema, a gente ora junto, eu te ajudo. Ela fala, não, eu não quero. Aí o Kardec, mas por que você não quer? Ela, porque cansa. Então assim, é um espírito, a gente vê como é uma situação complicada. E às vezes a gente pensa que é uma coisa que não dá em nada. Às vezes o cara está ali, aquele bom vivan, que não tem esse comprometimento com a vida, não tem esse comprometimento com o papel dele na sociedade. E a gente vê aqui como é que isso é grave. É claro, gente, que isso aqui não é o nosso caso aqui mais. Mas é para a gente refletir, será que a gente não conhece ou não tem pessoas na sociedade hoje que ainda estão nesse caso? Tem uma música de um conjunto chamado O Sagrado Coração da Terra, que é muito legal. Que ele fala assim que a vida, ela não é uma colônia de férias. Tem muita gente que acha que vem aqui e que a vida é uma brincadeira, é um parque de diversões. Só que a vida é algo muito sério. A encarnação é algo sério. A gente está aqui hoje vivendo, não é brincadeira. E é aquilo que a história desse espírito traz para nós. Então viver em sociedade, gente, a gente tem que ser útil ao outro. O isolamento, como a gente falou, ele embrutece o indivíduo. Ele acaba tornando ele duro, acaba tornando ele inerte. E ele às vezes não consegue romper depois com essa inércia. É algo muito grave. É como a gente viu aquele menino lá que viveu até a floresta. É um menino que se embruteceu, depois para ele ser reintroduzido, conseguir se reinserir na sociedade foi extremamente difícil. Ele não conseguiu fazer plenamente. Então o isolamento ele acaba embrutecendo a gente. A gente precisa desse contato. É o contato ao trabalho com o outro que nos ajuda a melhorar e a progredir. E o Kardec ele vai seguindo nessa toada. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o endulçamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Olha que pergunta inteligente. Se a pessoa quer e se ela gosta, por que ela não pode se isolar? E os espíritos dizem, satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Gente, isso aqui está até em negrito, isso aqui foi eu que coloquei, mas é porque é para chamar a nossa atenção. E fazendo um link com a questão seguinte, diz o seguinte, mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa, fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Porque tem muita gente que ainda acha que viver isolado, ele vai sofrer e que se ele sofrer, ele evolui mais rápido. E aqui os espíritos eles são taxativos. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação.
Então a gente vê mais uma vez, olha o que a lei de sociedade está fazendo com a gente. Ela está nos chamando a fazer o quê? A sermos úteis onde quer que a gente esteja. Não agrada a Deus uma vida onde a gente não seja útil ao outro. E aí muitas vezes a gente se complica, porque a gente fala, mas como é que eu vou ser útil ao meu próximo? Porque tem muita gente que acha que para eu ser útil eu tenho que fazer coisas grandiosas. Aí a pessoa lembra do Divaldo, lembra do Chico Xavier, lembra de Madre Teresa de Calcutá. Ah, mas aí o que eu faço não tem importância, não tem... É tão insignificante, eu sou tão pequeno, o que eu vou fazer, que diferença eu faço? Quem de nós aqui nunca pensou isso? Só que a gente tem que pensar, gente, que a gente vai ser útil onde quer que a gente está, dentro da nossa casa, no nosso trabalho. E aí tem um espírito, um dos missionários que passou pela Terra, é interessante que não se fala muito dele, chamado Albert Schweitzer, um alemão. Ele foi um médico. E a história dele é muito legal, porque assim, ele já tinha uma vida estabelecida, ele era concertista de órgão, foi um dos primeiros concertistas de órgão da Europa. Ele fazia exposições e ganhava dinheiro com isso. Tinha livros escritos, livros que eram usados nas universidades da Alemanha. Ele era filósofo, era teólogo. Então ele já tinha uma vida estabelecida, financeiramente, uma carreira já consolidada. Só que ele abre mão de tudo isso, vai estudar medicina, se torna cirurgião e vai com a esposa lá para a África. E começa a cuidar daqueles índios. E aí a gente começa... Isso aí em 1800, início do século 20, 1900 alguma coisa. Então imagina o dobrado que ele não cortou. Porque ele falava assim, era muito difícil, que ele teve que construir um hospital no meio do mato, foi no meio da floresta. Ele às vezes dava remédio que tinha que durar uma semana. Eles tomavam o remédio tudo de uma vez só, aí passava mal, ele tinha que fazer lavagem estomacal. Então assim, ele passava, era a dificuldade da língua, que eles não entendiam. Às vezes ele estava lá trabalhando igual um doido, cortando madeira, carregando madeira de lá para cá, e estava lá os índios tudo deitados debaixo da árvore, e ele passando uma perrengue, eles não entendiam, então ele passou muita dificuldade. E para manter esse hospital, ele recebia dinheiro de pessoas, doações da Europa e Estados Unidos. Então, de tempos em tempos, ele saía do hospital, ia para a Europa e Estados Unidos e fazia conferências, até para arrecadar, para mostrar o trabalho e conseguir arrecadar dinheiro. E numa dessas visitas que ele fez nos Estados Unidos, uma série de conferências que ele fez, as seleções do Adesdate de 1950, fez uma compilação chamada A Nossa Segunda Ocupação. É um dos textos mais lindos que eu já li até hoje. E ele começa dizendo o seguinte, quando a gente quer ser útil ao nosso semelhante, a gente encontra oportunidade na soleira da nossa porta. Ou seja, eu vou ser útil começando dentro da minha casa. Ele fala, o grande problema das pessoas é que elas passam pela vida de olhos fechados. Se elas abrissem os olhos, elas veriam que as pessoas precisam delas, não nas coisas grandiosas, mas nas mais insignificantes. E ali ele começa a contar várias histórias de pessoas simples e comuns no seu dia a dia, que atentos à necessidade do outro, em coisas pequenas, elas começam a ajudar. E como isso muitas vezes causa um impacto na vida dessas pessoas, tanto de quem ajuda como de quem recebe, que a gente não consegue mensurar. Então esse texto dele é maravilhoso, porque mostra pra gente isso. O que a gente acha que é insignificante, é disso que as pessoas estão precisando. Eu lembro de uma época que eu morava em Além Paraíba, aí eu frequentei lá o centro espírita, chamado Amor em Deus. E a gente frequentava um grupo de estudo. Aí tinha uma senhora uma vez que eu lembrei, quando eu li esse texto, eu lembrei dela. Que um dia ela estava meio cansada, ela falou assim, poxa, hoje o que me deixa feliz é quando eu chego em casa e consigo lavar o pano de chão e ele ficar branco, branco de dar gosto. Isso me deixa feliz. Aí ele falou assim, poxa, mas a mulher está satisfeita porque lava um pano de chão bem? Gente, só que esse pano de chão é o que ela usa para limpar a casa. É o que garante a higiene, é o que faz bem ao outro que convive com ela. Então, às vezes parece que é uma coisa pequena, mas no final das contas não é. E é nisso que a gente tem condição de fazer. Se a gente se propor a fazer uma coisa muito grandiosa, muitas vezes a gente não vai conseguir. Então a gente tem que começar a dar valor para esse nosso papel dentro de casa. Se eu sou um bom pai, se eu sou um bom marido, se eu sou uma boa esposa, se eu sou um bom filho, se eu cumpro as minhas obrigações dentro de casa, poxa, eu já estou sendo útil na sociedade, eu já estou dando minha contribuição. Se lá no meu trabalho eu faço o que é minha obrigação e eu desenvolvo bem, eu já estou sendo útil. Porque se eu não fizer o meu papel, alguém vai ter que fazer.
nessas coisas pequenas. Então a gente tem que dar valor a isso. É criar na nossa casa esse senso, essa importância da gente ser útil onde quer que a gente esteja. E que começa nessas coisas pequenininhas. É interessante, eu tenho um filho que tem 2 anos e 6 meses. A gente tem estudado muito, porque, poxa, criar filho, quem já criou sabe, é difícil pra caramba. Ainda mais hoje, a demanda é muito grande. Então tem alguns estudiosos que falam o seguinte, crianças mesmo pequenas, com 2, 3 anos, elas já têm capacidade de assumir alguma tarefa em casa. E isso já desperta nela esse senso de utilidade, de participação, de ser útil ao grupo. Aí minha esposa falou que um dia estava conversando com o Francisco, que é meu filho, falou assim, olha filho, aqui em casa todo mundo tem uma função. A mamãe cozinha, o papai lava vasilha, e você faz o quê? Ele, eu brinco. Ela, tá, muito bem, é uma coisa importante. Mas vamos fazer uma brincadeira diferente. Você vai pegar a sua fralda, que você suja, e vai jogar no lixo. Pode ser? Pode. Aí tá assim, tá meio difícil. Tem dia que vai, tem dia que não vai. Agora ele já está mais dócil. Fala assim, o que você tem que fazer com a fralda? Aí ele já pega, vai lá na lixeira e joga. Então, de alguma forma, vai despertando nele esse papel que ele tem que desempenhar. Se a gente está no coletivo, a gente tem que ter um papel, uma finalidade, a gente tem que cumprir isso bem. E são nessas pequenas coisas que a gente faz. Isso é algo muito importante. Então a gente vai ver que isso é o que vai nos garantir a nossa felicidade. Por isso fazer a maior soma de bem, a maior soma de coisas boas que a gente faz, é o que vai garantir o nosso progresso. E a gente tem que pensar numa coisa, para que a gente reencarna, vocês sabem? Qual que é a finalidade da reencarnação? Está lá no Livro dos Espíritos. Expiação das nossas faltas. É a primeira finalidade. Expiar as faltas. E como é que a gente expia as faltas? Fazendo a maior soma de bem do que de mal. É por isso que a gente vai ver que a doutrina espírita ela vai nos colocando, gente, numa saia justa. Porque antigamente a gente falava, se eu não faço o mal, já está bom. A doutrina espírita ela já colocou um grau a mais na situação. Não adianta só eu não fazer o mal. Eu tenho que fazer o bem. É que a gente vai ver a questão 642, essa questão dá um nó na cabeça de muita gente. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Sim ou não? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que há de resultado de não haver praticado o bem. Agora, por que é importante a gente praticar o bem e não só não fazer o mal? Vocês já pensaram? Porque isso é uma coisa que eu não entendia direito. Vocês já pensaram sobre isso? E sabe quem vai nos ajudar a entender isso? O apóstolo Paulo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, o apóstolo Paulo falou o seguinte, para fazer-se o bem, mister necessário sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então, para a gente fazer o bem, eu tenho que querer, eu tenho que agir, eu tenho que ter vontade de fazer o bem. E é o que o mundo está precisando hoje. A sociedade ela pede isso de nós, é ter essa vontade de se transformar. A gente fala, a Terra vai passar, vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. Mas como é que esse planeta de regeneração vai surgir? É só com a ação da vontade. A gente vai ter que agir, vai ter que praticar, vai ter que se transformar, vai ter que fazer o bem, e só a partir do momento que a gente se transforma é que o mundo transforma conosco. E a gente vai começar a transformação nessas pequenas coisas. É isso que eu gostaria de deixar para nós. A gente vai começar do pequenininho, é vindo aqui no centro. A gente fala assim, poxa, será que vale a pena? Hoje é dia de palestra, eu estou cansado. Vai estar passando o jogo na televisão, será que eu vou lá no centro ou não vou? Gente, quando vocês vêm aqui, às vezes vocês acham que sentam aí para assistir uma palestra. E que vocês vêm para receber. Não é essa a ideia que vocês têm muitas vezes? Só que aqui, a partir do momento que vocês sentam nessa cadeira, vocês se tornam instrumentos da espiritualidade para ajudar pessoas que estão numa situação pior do que vocês. Aqui a gente forma um grupo que de alguma forma vai ser útil e vai ajudar pessoas que estão numa situação pior do que nós. Porque a gente consegue vir ao centro, tem pessoas que não conseguem, que querem, mas não podem, por algum motivo. E de alguma maneira essas sensações, esses sentimentos e pensamentos bons que a gente aqui gera, vai chegar até eles. Então quando vocês vêm aqui no centro, vocês estão sendo úteis para a sociedade. Então nessas pequenas coisas que a gente não dá valor,
nessas coisas que parecem insignificantes, é que a gente vai ajudando a construir esse mundo melhor que a gente tanto deseja. Então que a gente possa aproveitar cada vez mais essas oportunidades que nos são dadas, de fazer o bem na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. Seja uma palavra, um sorriso, um olhar, essas coisas que parecem tão pequenininhas, mas que às vezes têm uma dimensão que a gente não consegue ter noção. E que pode ajudar pessoas que estão na beira do suicídio. Uma pessoa sorri para ela, ela desiste daquele ato. Então são coisas que a gente não pode menosprezar e que está aí ao alcance de todos nós.